Boa noite, meus queridos irmãos, sejam bem-vindos. Estamos continuando a nossa meia semana de mordomia cristã. E agora nós vamos participar do momento de louvor. Eu gostaria que você louvasse a Deus através deste hino, que é maravilhoso, que fala da grandeza de Deus. E nós vamos, na sequência, então, apresentar a mensagem desta noite, seguindo aquela temática que nós estamos trabalhando nesta meia semana. Ontem nós estivemos na igreja falando para você sobre a importância de reconhecermos que nós somos administradores de Deus e que Deus, o nosso Criador, é o proprietário de todas as coisas que nós temos. E hoje nós vamos falar sobre vivendo como administradores do reino de Deus. Mas antes vamos louvar a Deus e antes de começar o louvor, quero orar com você. Feche seus olhos e vamos falar com o nosso Deus. Querido Pai, graças te damos por estarmos aqui nesta semana participando deste culto de adoração, refletindo sobre a importância de nossa mordomia cristã. Que o Senhor agora esteja conosco, que o Senhor agora receba de nós este louvor de adoração. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Vamos louvar a Deus? Cante, louve de todo o seu coração. Que forças, maior que reis, que
maravilhoso participar deste louvor, cantar este hino, falar de todo o coração como Deus é o nosso Deus, é o nosso Criador. Estamos aqui de volta, agora vamos estudar a palavra de Deus. Eu quero mais uma vez pedir a você que feche seus olhos, porque nós vamos pedir agora que o Senhor nos ilumine, que o Senhor abra nossa mente, que o Espírito de Deus nos faça compreender a sua palavra neste momento. Querido Deus, estamos aqui agora para abrir a tua palavra, para fazer com que ela preencha o nosso ser, que ela nos revele aquilo que o Senhor tem para nós de tão especial, que nos mostre como realmente devemos ser administradores do teu reino. Que o Senhor abençoe a todos os nossos irmãos, amigos que estão nos acompanhando aqui através deste vídeo, que a tua palavra alcance a vida deles também. Que a tua palavra traga algo significativo para a vida de cada um deles. O Senhor sabe das nossas necessidades, o Senhor conhece o pedido que nós temos, a gratidão que nós temos, que neste momento o Senhor receba isso e que o Senhor haja na nossa vida conforme a tua vontade. Te pedimos perdão pelas nossas faltas, pelos nossos pecados, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, sábado que vem, aí na igreja do Residencial Paraíso, Igreja Adventista do Residencial Paraíso, nós estaremos realizando a Ceia do Senhor. Que você se prepare espiritualmente, que você esteja lá participando deste momento muito significativo. Hoje nós vamos falar sobre vivendo como administradores do reino. E eu quero, aqui neste momento, abrir a palavra de Deus no livro de Gênesis, no primeiro livro da Bíblia. Pegue a sua Bíblia para você poder acompanhar o que Deus tem para nós aqui na sua palavra. E nós vamos ver agora quando o mordomo quis ser dono daquilo que ele não é dono, porque só Deus é dono de tudo. Mas ele quis ser dono, o mordomo, o administrador. Gênesis capítulo 3, versos 1 a 3. Vamos ler o que está escrito aqui, porque aqui nós temos o relato da queda de Adão e Eva. A palavra de Deus diz assim em Gênesis capítulo 3, a partir do versículo 1 até o versículo 13. Ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito. E ela perguntou à mulher: foi isto mesmo que Deus disse? Não comam de nenhum fruto das árvores do jardim? Respondeu a mulher à serpente: podemos comer do fruto das árvores do jardim, mas Deus lhe disse: não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim, nem toquem nele, do contrário, vocês morrerão. Disse a serpente à mulher: certamente não morrerão. Deus sabe que no dia em que dele comerem, seus olhos se abrirão e vocês, como Deus, serão conhecedores do bem e do mal. Quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos e, além disso, desejável para dela se obter discernimento, tomou do seu fruto, comeu e o deu a seu marido, que comeu também. Os olhos dos dois se abriram e perceberam que estavam nus. Então juntaram folhas de figueira para cobrir-se. Ouvindo o homem e sua mulher os passos do Senhor Deus, que andava pelo jardim quando soprava a brisa do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Mas o Senhor Deus chamou o homem, perguntando: onde está você? E ele respondeu: ouvi teus passos no jardim e fiquei com medo, porque estava nu, por isso me escondi. E Deus perguntou: quem lhe disse que você estava nu? Você comeu do fruto da árvore da qual lhe proibi comer? Disse o homem: foi a mulher que me deste por companheira, que me deu do fruto da árvore e eu comi. O Senhor Deus perguntou então à mulher: que foi que você fez? Respondeu a mulher: a serpente me enganou e eu comi do fruto da árvore.
Este é um texto que fala justamente sobre quando o mordomo, o administrador, o ser humano que Deus criou e o colocou para administrar o jardim, para cuidar do jardim. Quando esse mordomo quis ser dono, quis ser como Deus, se deixou enganar pela serpente. Queridos, toda grande tragédia possui um ponto de ruptura. Há um momento em que algo aparentemente pequeno altera o rumo da história humana. A Bíblia apresenta a entrada do pecado no mundo como esse momento decisivo. Entretanto, muitas vezes nós interpretamos o capítulo 3 de Gênesis apenas como a narrativa da desobediência ao mandamento, de não comer o fruto da árvore proibida. Sem negar essa realidade, a palavra de Deus nos convida a enxergar algo ainda mais profundo, ainda mais amplo. O pecado, ele não começou com um fruto de uma árvore onde o homem não deveria comer. O pecado começou com uma mudança de governo. A queda foi a tentativa da criatura, do ser humano, de assumir o lugar do Criador. Foi a rebelião daquele que Deus estabeleceu como administrador, que desejou tornar-se proprietário. Aqui nós temos a essência da queda. Essa perspectiva, ela percorre toda a Bíblia. Desde a rebelião de Lúcifer, lá no céu, até o pecado da humanidade no jardim do Éden. Passando pelas sucessivas crises da história de Israel e chegando à experiência de cada ser humano, inclusive a sua, a minha. O pecado sempre consiste na recusa em reconhecer o senhorio de Deus. A verdadeira questão do Éden não era alimentar. A verdadeira questão do Éden, queridos, era teológica, era bíblica. Quem tem o direito de definir o bem e o mal? Quem é que tem esse direito? Quem é que governa a vida? Quem é que possui a autoridade suprema, absoluta? Essas continuam sendo as perguntas, as questões fundamentais da mordomia cristã, em que nós devemos considerar de uma forma muito séria. Eu quero abordar agora sobre o primeiro pecado, considerando que esse primeiro pecado foi uma disputa pelo senhorio, pelo comando, pelo governo. Vejam que a serpente não começou negando a existência de Deus. Ela não chega e diz assim, Deus não existe. Não, ela não começa fazendo isso. Ela começou questionando a autoridade absoluta de Deus, porque o versículo 1 diz que ela chega e diz para Eva, é assim que Deus disse? Faz esta pergunta. Vejam, queridos, toda tentação nasce quando a palavra de Deus deixa de ser a autoridade final. Quando a Bíblia, que é a palavra de Deus, ela deixa de ser a autoridade final na sua vida e na minha vida, então a tentação começa a surgir. E isso é muito perigoso para todos nós. Observe cuidadosamente a estratégia da serpente, porque isso aqui é muito interessante. Primeiro, a serpente semeia dúvida na mente e no coração da mulher, do homem. Depois, a serpente relativiza a verdade. Ela coloca a verdade misturada com o erro. Isso é relativizar a verdade. Finalmente, a serpente dá o golpe fatal. Ela oferece autonomia, independência. Vejam, primeiro semeou dúvida, depois relativizou a verdade e aí, finalmente, ela golpeia oferecendo autonomia, oferecendo independência, algo muito sedutor para a natureza humana, para o ser humano. Porque ela diz assim no versículo 5, sereis
como Deus. O objetivo da serpente nunca foi apenas que Eva comesse do fruto da árvore que Deus disse que não deveriam comer. O objetivo da serpente, que era Satanás, era convencer o ser humano de que ele poderia viver independentemente de Deus. Esse era o objetivo de Satanás. E essa continua sendo a essência de todo o pecado que nós cometemos. Sempre que decidimos viver segundo nossa própria vontade, procurando ser independente de Deus, autônomos de nós mesmos, nós repetimos o pecado de nossos primeiros pais, o pecado no Éden. A autonomia humana é a negação da mordomia cristã. O mordomo, ele vive perguntando: Senhor, qual é a tua vontade? O proprietário, na verdade, aquele que pretende ser o proprietário no lugar de Deus, pergunta: o que eu quero fazer? O que eu vou fazer? Essa é a grande diferença entre o verdadeiro mordomo, que depende de Deus, que serve a Deus, que tem consciência de que está ali para administrar conforme a vontade de Deus, pergunta: Senhor, qual é a tua vontade? Mas aquele que quer ser o proprietário, que quer tomar o lugar de Deus, que quer viver de maneira autônoma e independente em todos os sentidos espirituais da vida, ele chega e diz: eu quero fazer isso, porque esta é a minha vontade. Essa é a grande diferença. Um outro ponto que eu quero abordar aqui é sobre a árvore, que representava o direito exclusivo de Deus governar. Quando Deus coloca uma árvore no meio do jardim e diz: não se aproximem dela, não comam do fruto dela, essa árvore, ela representa ou representava o direito exclusivo de Deus governar. Muitas pessoas perguntam por que Deus colocou aquela árvore no jardim, e aqui está a resposta. Né? Está na própria natureza do relacionamento entre Deus e a humanidade. Sem liberdade não existe amor. A árvore era um lembrete permanente de que havia um limite entre Criador e criatura. E Deus não queria tornar o ser humano um robô que fosse programado e que fosse manipulado. Deus queria que o ser humano tivesse liberdade, como deu liberdade ao ser humano e continua dando livre-arbítrio. Este é um tema bíblico, teológico. Mas Deus estabelece limites. E Deus diz: vocês são livres, mas saibam, eu estou colocando aqui esses limites para que vocês entendam que entre vocês e eu há uma diferença chamada Criador. Eu sou o Criador. Eu fui quem os criei. E para que vocês possam ter um relacionamento comigo consciente, com essa livre escolha, vocês possam tomar a decisão de me reconhecer como Criador, eu estou colocando esta árvore como limite. É um lembrete permanente de que há um limite entre mim, que sou o Criador, e vocês, que são a criatura. É isso que Deus está dizendo com aquela árvore no meio do jardim. Eu quero dizer a vocês, nesta noite, que todo o jardim ele podia ser cultivado, toda a criação estava sob os cuidados de Adão. Mas havia um único elemento que declarava diariamente: você, Adão, você, Eva, vocês administram tudo isto, mas vocês não são donos. Você, Adão, não é dono. A árvore ensinava, queridos, a dependência que o homem deveria ter de Deus. Ensinava a submissão a Deus. Ensinava a confiança ao Pai. Por isso, comer do fruto daquela árvore significava muito mais do que violar uma regra. Era declarar a independência do governo divino. Era afirmar que o ser humano poderia estabelecer sua própria moralidade. Era rejeitar o lugar de mordomo, de administrador. E assim nós não podemos ser administradores do reino de Deus. O terceiro ponto que eu quero abordar aqui
é sobre o pecado como sendo aquele que sempre produz alienação, separação, afastamento. Porque logo após comerem do fruto, Adão e Eva esconderam-se. Isso mostra que o pecado, queridos irmãos, rompeu 4 relacionamentos fundamentais com Deus. O primeiro, o pecado rompeu a nossa comunhão com o Criador. Aquele casal que caminhava com o Senhor passou agora a fugir da presença dele. Em segundo lugar, o pecado rompeu a comunhão deles consigo mesmos. Eles perceberam que estavam nus, perceberam sua nudez, e com isso sentiram vergonha. Isso é romper a comunhão com eles mesmos. Porque eles tinham uma comunhão harmoniosa, plena, sem constrangimento, sem vergonha. Adão e Eva se relacionavam de maneira pura como marido e mulher. Mas agora essa comunhão, ela é afetada pelo pecado. Não apenas a comunhão com o Criador, mas a comunhão com uns com os outros, com o semelhante. Eles passam a sentir vergonha porque se percebem nus. Em terceiro lugar, o pecado rompeu um outro relacionamento fundamental, rompeu a comunhão entre eles, não só consigo mesmos. Sentiram vergonha de si mesmos, mas romperam o relacionamento que deviam ter como marido e mulher. Porque agora Adão culpou Eva, e Eva culpa a serpente. E então há o conflito interrelacional, o conflito que existe até hoje nos nossos relacionamentos. Por isso você se aborrece com o seu cônjuge, com o seu irmão na igreja, com o seu amigo, com o seu semelhante, porque o pecado, ele rompeu esse tipo de relacionamento entre as pessoas, entre os filhos de Deus. E por fim, o pecado não apenas rompeu o relacionamento com Deus, comigo mesmo, com os meus semelhantes, mas finalmente o pecado rompeu a relação que o homem deveria ter com toda a criação de Deus. A terra passou a produzir espinhos, diz o relato de Gênesis. O trabalho tornou-se penoso, tudo isso revela que a queda foi uma profunda desordem da mordomia estabelecida por Deus na criação. Queridos irmãos, quando o mordomo rejeita o proprietário, que é o Criador, toda a criação sofre as consequências dessa rejeição, desse pecado. Essa é exatamente a lógica desenvolvida por Paulo, pelo apóstolo Paulo, na sua carta aos Romanos, no capítulo 8, versos 19 a 22, ao afirmar que a própria criação geme, aguardando a restauração dos filhos de Deus. E, finalmente, eu vou aqui, irmãos, para a parte final da minha mensagem, onde eu quero abordar 2 pontos finais. O primeiro é que a história da humanidade, a história minha e a sua história, a história de todos nós da igreja, é a repetição do Éden. Porque o que aconteceu no jardim continua acontecendo ao longo das Escrituras. Na construção da Torre de Babel, a humanidade tentou alcançar os céus por suas próprias forças. Israel, quando a gente olha para a história, aqui nas Escrituras Sagradas, nós percebemos que o povo de Deus desejou viver como as demais nações pagãs, rejeitando o governo de Deus. Clamavam a Deus por um rei, como tinham os pagãos. Os reis buscaram seu próprio poder, se esqueceram de Deus. Os profetas denunciaram aqueles que exploravam os pobres como se fossem donos da terra, esquecendo que a terra era do Senhor. Deus havia dito para eles: a terra é minha, e eles esqueciam disso. Isso está em Levítico 25, verso 23. É só você olhar depois lá. Paulo descreve esse processo em Romanos capítulo 1, mostrando que os seres humanos trocaram a glória de Deus pela glória própria da criatura. Trocaram a verdade pela mentira, trocaram o Criador pela criação. Essa é sempre a essência da idolatria.
Idolatria, irmãos, não é apenas ajoelhar-se diante de uma imagem. Idolatria é colocar qualquer realidade no lugar que pertence exclusivamente a Deus. Isso pode ser o dinheiro, o seu prestígio, o poder que você recebe, a carreira que você possui, a família, até mesmo os prazeres, até mesmo o ministério que eu exerço como pastor ou que você exerce como líder pode tornar-se um ídolo quando deixa de ser administrado para a glória de Deus. Sempre que algo ocupa o trono do meu coração, a mordomia, ela é substituída pela idolatria. E finalmente, o segundo e último ponto que eu quero tocar aqui é o mais importante. Cristo é aquele que restaurou a verdadeira mordomia. O contraste entre Adão e Jesus é um dos grandes temas do Novo Testamento. O primeiro Adão, ele quis ser como Deus. O segundo Adão, na pessoa de Cristo, sendo Deus, mas vindo a este mundo como homem, humilhou-se. É por isso que Paulo escreve em Filipenses, capítulo 2, versos 5 a 8. Está lá, leia depois, Filipenses 2, 5 a 8. Paulo diz, tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. E ele mostra como Cristo se tornou homem, desceu do céu, abriu mão da sua glória para estar conosco, para sofrer em nosso lugar. Quando Adão tomou para si aquilo que não lhe pertencia, Cristo entregou voluntariamente tudo o que tinha para cumprir a vontade do Pai. Queridos, no Getsêmani, nós vemos o triunfo da verdadeira mordomia cristã. Quando Jesus diz assim, Mateus capítulo 26, versículo 39, ó Pai, não seja como eu quero, e sim como tu queres. É a tua vontade e não a minha. Ali, Jesus faz exatamente o contrário de Adão lá no Éden. No Éden, Adão disse, seja feita a minha vontade, porque se deixou seduzir por essa verdade relativa, por essa mentira do diabo. No Getsêmani, Cristo declarou, seja feita a tua vontade, Pai. Dessa forma, Jesus não apenas pagou o preço da nossa rebelião, dessa forma, Jesus também restaurou o modelo perfeito de vida sob o senhorio do Pai. Restaurou o modelo perfeito da mordomia cristã. A redenção consiste justamente em conduzir novamente o ser humano à condição para a qual foi criado, viver como administrador fiel do reino de Deus. Meus queridos, nós vivemos em uma cultura que celebra a independência, a autossuficiência, o direito de cada pessoa definir a sua própria verdade. Mas o Evangelho, as Escrituras Sagradas nos chamam para outro caminho, o caminho da rendição ao senhorio de Cristo, o caminho para nos rendermos ao Deus Criador e permitir que Ele seja o Senhor da nossa vida. Talvez você nunca tenha dito com os lábios, eu sou dono da minha vida. No entanto, essa atitude tem se manifestado em decisões tomadas porque você não consulta qual é a vontade de Deus. Você talvez tenha feito isso porque você não prioriza o reino de Deus na sua vida, mas tem prioridades definidas apenas pelos seus próprios interesses ou em áreas da vida que permanecem totalmente fora do governo de Deus. Hoje, neste exato momento agora, o Senhor nos convida a abandonar a antiga rebelião do Éden e a retornar ao lugar para o qual fomos criados, viver como mordomos fiéis do reino. Você quer entregar-se a Cristo? Quer entregar-se a Cristo? Levante a sua mão de onde você está e diga assim, eu entrego a minha vida para que o Senhor seja o Senhor completamente dela, de tudo o que está relacionado à minha vida, porque entregar-se a Cristo é mais do que aceitar o seu perdão. Entregar-se a Cristo é reconhecer o direito dele de governar a nossa vida. E quando o verdadeiro rei do universo, que é Cristo, ocupa novamente o trono do nosso coração, a mordomia deixa de ser um dever religioso e torna-se uma alegre expressão de adoração. Fecha teus olhos e eu vou orar por você.
Querido Pai, muito obrigado pela mensagem da tua palavra. Que ela exalte o Senhor, que ela nos mova da nossa independência própria, que só nos coloca no buraco do pecado, e que ela nos torne totalmente submissos ao Senhor, rendidos aos teus pés, e que isso honre e glorifique o Senhor. A decisão que cada um dos teus filhos, essa decisão que foi tomada agora, neste exato momento, possa glorificar o Senhor, e que o Senhor possa transformar-nos em verdadeiros mordomos do teu reino. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Meus queridos, amanhã nós teremos novamente o nosso encontro no mesmo horário. Que Deus te abençoe. Que Deus te dê uma noite abençoada. Até amanhã.